Olá! Hoje nós vamos estudar a estrutura dos aminoácidos. Você sabe desenhar a estrutura de um aminoácido? Você sabe identificar nessa estrutura qual é a parte variável e qual é a parte comum para todos os aminoácidos? Não? Então vamos aprender agora. Eu sou a Lana, do canal Bioquímica Explicada. Aproveite e se inscreva no nosso canal. Lá nós temos conteúdos exclusivos. Vamos lá então? Vamos desenhar então essa estrutura. Então, a estrutura básica de um aminoácido, ela deve conter um carbono. Esse carbono vai ter 4 ligantes diferentes. Por isso, ele é chamado de carbono assimétrico ou carbono quiral. Quais são esses ligantes? Nós vamos ter um grupamento amino, que por convenção, ele sempre vai ser representado aqui à esquerda. Nós vamos representar ele aqui como NH3+. Nós vamos ter também um grupamento carboxy, que aqui eu vou representar por COOH, e vamos ter um hidrogênio. O quarto ligante desse carbono vai ser um radical, que nós vamos representar pela letra R. Então, aqui nós temos a estrutura básica de um aminoácido, do seu carbono com seus 4 ligantes. A única exceção para essa estrutura é a prolina, porque é um aminoácido cíclico. Nessa estrutura, nós temos a parte em verde, que é a parte que é comum para todos os aminoácidos, e nós temos a parte aqui em vermelho, que é o radical, que representa a diferença entre esses aminoácidos. Por exemplo, se eu quero representar aqui a glicina, no lugar desse grupamento R aqui, no lugar desse R, eu iria colocar o hidrogênio. Por quê? Porque o radical da glicina é o hidrogênio. Se eu quisesse representar agora a alanina, então no lugar aqui eu colocaria CH3. Por quê? O radical da alanina é o CH3. E assim, para os 20 aminoácidos proteicos, cada um deles a gente vai ter um radical, como está representado nessa figura aqui à nossa direita. Vamos então agora identificar aqueles componentes que a gente desenhou no slide anterior. Então aqui a gente pode observar aqui, todo aminoácido, com exceção da prolina, que é o aminoácido cíclico, todo aminoácido vai ter o carboxy, o grupamento amino e o hidrogênio ligados ao mesmo carbono. Vamos ver outro aqui, o carboxy, o grupamento amino, o hidrogênio ligados ao mesmo carbono. Vamos ver mais um aqui, o carboxy, o grupamento amino, o hidrogênio ligados ao mesmo carbono. Essa parte é a parte comum. Todo aminoácido tem, então, esses componentes. E agora, representando a parte variável, que é o radical, está representada aqui achuradinho de rosa. A gente pode observar que lá atrás a gente desenhou o hidrogênio para a glicina, o CH3 para a alanina, a valina vai ser um CH, CH3, CH3. A gente tem aqui a lisina, observem a arginina, ou seja, cada um dos 20 aminoácidos vão ter um radical diferente. É isso que vai diferenciar um aminoácido do outro, então, ali. Vamos voltar agora para o slide anterior, porque a gente já entendeu que existe uma parte comum para todos os aminoácidos, já sabemos quais são esses componentes, já entendemos o que é o radical, que ele é a parte variável da estrutura desse aminoácido. Agora a gente vai entender o porquê que muitas vezes existem algumas variações dessa estrutura. O que acontece? Todo aminoácido, como a gente falou, tem um grupo amino, que a gente está representado aqui, e um grupo carboxy. Graças a esses dois grupos, esses aminoácidos eles podem perder e ganhar hidrogênio, ou seja, eles podem funcionar como ácidos e bases. Então, eles podem estar protonados ou desprotonados. O que significa isso? Significa que, de acordo com o pH do meio, esses aminoácidos vão poder estar mais cheios de hidrogênio ou podem perder esses hidrogênios para o meio. Então, se a gente tem um pH baixo, ou seja, um meio cheio de hidrogênio, esse meio está com tanto hidrogênio que a molécula também vai estar carregada de hidrogênio, a molécula vai estar protonada. Quando a gente eleva o pH, a concentração de hidrogênio do meio vai diminuir. A tendência, então, é o quê? Que o meio rouba os hidrogênios da molécula e a molécula passa a estar desprotonada. Então, quanto mais hidrogênio, quando ela está saturada de hidrogênio, ela está protonada. Quando ela perde os seus hidrogênios, ela está desprotonada. Vamos ver aqui na estrutura agora como que seria isso. Então,
tanto o grupamento amino quanto o carboxy tem essa propriedade de perder e ganhar hidrogênio. Para entender melhor, vamos aqui abrir a estrutura do grupamento amino. Porque observem que ela estava dessa forma aqui, ó. Ela estava o N, H3+. Então, isso significa que o nitrogênio ele está ligado a 3 átomos de hidrogênio. Então, o nitrogênio ele está fazendo 4 ligações. Ó. 1, 2, 3, 4 ligações. Para atingir o octeto, o nitrogênio precisa fazer 3 ligações. Então, ele está fazendo uma ligação a mais. Por isso que na representação, a gente representa aqui um sinalzinho de mais. Significa que o nitrogênio está com um hidrogênio a mais, está fazendo uma ligação a mais. Esse é o estado protonado desse grupamento amino, ou seja, ele está cheio de hidrogênio, está com o máximo de hidrogênio que ele pode ter aqui na molécula. Quando o meio não favorece isso, ou seja, quando o meio favorece a perda desse hidrogênio, quando o meio está com pouca concentração de hidrogênio, quando o pH está alto, né, vai desprotonar essa molécula. E quando ela desprotona, então, vai perder um hidrogênio. Então, aqui, ó, vai perder um hidrogênio. Agora, esse nitrogênio está fazendo só 3 ligações. Ó, 1, 2, 3. Ou seja, não está mais com uma ligação a mais. Por isso, a gente tira esse sinalzinho de mais. E se a gente quisesse resumir, né? Seria, então, NH2. A forma simplificada, né, desse grupamento amino desprotonado seria o NH2. Da mesma forma, a gente vai ter para o carboxy também. E para melhorar o entendimento, a gente vai expandir. Lembra, estava dessa forma aqui, ó. Estava COOH. Então, se a gente fosse expandir, teria uma dupla O aqui, ligada ao carbono, e aqui uma hidroxila. Esse é o estado protonado, ou seja, o máximo de hidrogênio que esse grupo carboxy pode ter. Então, quando o meio favorece a perda desse hidrogênio, ou seja, quando o pH é elevado, né, e a concentração de hidrogênio diminui, a gente vai ter a desprotonação. Esse carboxy vai estar desprotonado. Se ele vai estar desprotonado, ele vai perder esse hidrogênio. Aí agora, como ele perdeu um hidrogênio, esse oxigênio está fazendo uma ligação a menos. Por isso, a gente coloca um sinalzinho de menos aqui nessa molécula. Na forma simplificada, então, a gente teria COO-. Ou seja, essas são as variações que a gente pode ter na estrutura básica de um aminoácido, justamente porque o aminoácido pode funcionar tanto como ácido quanto uma base. O grupamento amino, então, resumindo, ele pode estar na forma protonada, com máximo de hidrogênios, ou na forma desprotonada. O grupamento carboxy também pode estar na forma protonada e na forma desprotonada. Lembrando que o grupamento amino na forma protonada tem um sinalzinho de mais, na forma de um íon. E na forma desprotonada, ele é neutro. E aqui no grupamento carboxy, quando ele está na forma protonada, ele é neutro, e na forma desprotonada tem um sinalzinho de menos. Ok? Do lado aqui, a gente tem uma estrutura de um aminoácido, só que agora a gente tem a forma expandida. A gente tem aqui ó, o grupo carboxy, se a gente fosse resumir, né, simplificar, a gente colocaria COH, ou seja, está na forma protonada, e aqui o grupamento amino, também na forma simplificada, ficaria NH2, ou seja, está na forma desprotonada. Então, essa é a estrutura básica de um aminoácido. Lembrando que tanto o grupamento amino quanto o carboxy pode protonar ou desprotonar. E o que vai comandar isso vai ser o quê? O valor de pH daquele meio. Alguns aminoácidos, a gente pode observar aqui na figura, que também possuem o grupamento R, ou seja, o radical, que também ionizável, a gente fala. Exemplos, a lisina também pode estar protonada nesse caso, ou ela pode perder um hidrogênio aqui e ficar NH2, a arginina, a histidina também pode perder um hidrogênio aqui. Ou seja, alguns aminoácidos, além do grupamento carboxy e do grupamento amino, eles possuem o radical que também é ionizável e vai se comportar
da mesma maneira, né? Pode estar protonado ou desprotonado de acordo com o pH no qual esses aminoácidos estão inseridos. Gostou do nosso conteúdo? Siga o nosso perfil lá no Instagram. Também tem muitos posts e conteúdos exclusivos. Muito obrigada!